lá para o nosso Facebook e ver o que é que temos lá para a gente conversar nessa oportunidade. Deixe-me ver aqui. Pronto, aqui está o culto de hoje, né? O culto que nós já estamos prestando. Aqui já temos a curtida desses dois maravilhosos anjos, né? A irmã Arideia e a irmã Ivete Espíndola. Aqui tem o link, né, de contato conosco, então alguma pergunta que queira fazer, algum comentário, alguma coisa, então através desse link chega para mim pelo WhatsApp e a gente então pode ir atendendo a essas orientações e a essas perguntas. Aqui tem o dia de hoje, olha. Então nós temos o mês lilás, né, e o mês azul marinho. Então o mês de março são essas duas cores, porque lembram também duas situações que precisam de muita atenção. Hoje, o dia 18 de março, nós temos o seguinte: Dia da Infância Não Isolada. A ideia, pelo menos o que eu entendi, né, é a ideia que as crianças hoje estão muito isoladas, né, nas tecnologias e terminam não fazendo o contato físico com outras crianças. Então é o dia hoje de estarmos preocupados com isso. É o dia no estado do estado do Tocantins e o dia da flora paranaense, tá bom? Hoje, dia 18 de março. E o dia sul-americano da integração entre os países, naturalmente os países sul-americanos, tá? Então hoje é o dia de todas essas coisas. Nesse link que está aí, né, que está piscando aí, esse link, ele clicando nele, ele vai informar muitas pessoas que nasceram nesse dia, muitas pessoas que morreram, né, nesse dia. E também muitos eventos que ocorreram, né, nesse dia. Tá certo? Ok. Eu estou tentando ver aqui uma coisa. Faz parte. A gente vai descobrindo as coisas devagarinho, né? E olha que já tem algum tempo, né? Mas muito bem. Aqui para fazer a vida melhor, aqui tem assim, a primeira orientação para fazer a vida melhor diz assim: não tenha medo das mudanças, não vale a pena lutar contra aquilo que não pode mudar, mas sim usar o seu tempo e energia para aprender a viver com o novo, né? Se não tem jeito, vai mudar, não adianta reclamar. Vamos aprender, vamos nos ajustar a esse novo, tá? Essa é a orientação. E no testemunho, busque como ser melhor, luz e sal para seus amigos e conhecidos. Busque com Deus, né? Como ser melhor, luz e sal para seus amigos e seus conhecidos. Esse é um desafio maravilhoso que a gente tem. Ok. Aqui tem um vídeo estudo sobre o fruto do Espírito Santo. Tá? Esse é um vídeo estudo que clicando aqui vai lá para o YouTube. Aqui tem outro vídeo sobre amor. Aqui tem um banner, né? Um banner chamando para o nosso culto, falando dos temas que nós tratamos no nosso culto. Aqui tem um banner chamando a atenção para uma página no Facebook chamado Mau Testemunho, né? Deixa eu dar uma lida aqui para você ter uma ideia do que é que está aqui. Notícias do nosso mau testemunho. Verdades e mentiras do passado e do presente que o mundo tem anotado sobre o cristianismo que somos. Vivemos e pregamos, e que tem afastado o mundo do evangelho, fazendo com que o ateísmo e o islamismo cresçam mais do que nós. Nós crescemos. E olhe lá, temos que ver a qualidade do que crescemos, né?
Então, a gente cresce, mas eles estão crescendo muito mais. Por quê? Porque o mundo está vendo um cristianismo, né? Cristianismo joio. E isso afasta, isso não atrai, isso afasta as pessoas. Coitado do mundo por causa dos tropeços dos falsos cristãos. Mas ai de quem por tropeço para o mundo amado de Deus. Mateus 18:7, 1 Coríntios 10:32, tá? Então é uma chamada para uma página onde temos frequentemente colocado alguns maus testemunhos que nós, cristãos, a cristandade, tem feito nesse mundão aí afora. E adentro também, né? Aqui tem uma palavra da PNL que diz assim: os problemas teriam apenas o poder que eu daria a eles. Os problemas teriam apenas o poder que eu daria a eles. Por isso vivo uma vida plena e feliz e mantenho o poder comigo. Eu determino se um problema é grande ou pequeno. Não o problema a mim, mas eu sobre ele. Entendeu? Então é isso que a PNL chama e é uma realidade. Outra informação da PNL diz assim: o único responsável pelos meus resultados sou eu mesmo. Se eu não estiver satisfeito, posso mudá-los, tá? Então é outra orientação da PNL. Muito bom para a vida da gente. E aqui tem um banner sobre reflexões sobre a democracia, o que dizemos ser e defender, né? E aqui tem o link que vai para essa postagem que vai trabalhar, né, lá nos comentários sobre vários aspectos sobre democracia. Aqui, olha, tem um vídeo estudo falando, que interpreta o comentário de um anônimo. Então a gente também está trabalhando, né, interpretando isso. Clicou aqui, vai para o YouTube e lá tem esse vídeo. Aqui também tem interpretando Mandela, né? Uma afirmativa de Mandela e a gente vai interpretando o que ele mencionou. Aqui, aquele vídeo que eu já mencionei aqui, né? De onde fala sobre como era que a escravidão era tratada, não é? Durante as viagens pelo Atlântico, né? Como os navios cristãos transportavam para poder vender as pessoas, para poder enriquecer vendendo as pessoas, né? Então, é o que eu disse que me deu muita vergonha, né? Do meu passado, é o meu, entendeu? Não é deles, não, é meu passado cristão. Então, eu sou cristão, eu tenho que assumir isso. Não é só os benefícios, não, as maldades que nós cristãos, né, que o joio cristão esteve fazendo e que o mundo acha que eu também fiz, porque o mundo não consegue discernir entre joio e trigo. Para eles, tudo é uma coisa só. Entendeu? Então é esse aqui. E aqui tem: o mundo seria um lugar melhor sem esse cristianismo que a gente tem vivido e mostrado, né? Então tá aqui também um banner sobre um tema que a gente tratou no culto de ontem. Que mais? Aqui tem né? Colocamos ontem, né? É uma história que nós estamos contando sobre uma Maria, como se fosse muitas Marias que tem por aí, e o título é Mulher Traída. Então nós estamos, né, dia após dia, estamos apresentando um episódio da história dessa Maria. E aqui está o link que leva então para o local onde a gente está estudando. Nesse caso aqui, ontem, eu coloquei, olha aqui, né, dia 17, mas o de hoje já está pronto, já está lá também, né, o episódio de hoje. Aqui tem um banner falando sobre Igreja Bíblica de Cristãos em Família. Depois que eu deixei de estar pastoreando uma igreja, e então, por causa da pandemia, eu tive que me afastar de envolvimento, né, de estar presente, entendendo que eu estava
atendendo à orientação de Deus, porque a orientação é que a gente seja submisso às autoridades, e as autoridades disseram que não houvesse encontros. Mas tudo bem, é o que eu estava fazendo, né? E com isso eu tive acesso, e tenho tido acesso, a muitas pessoas que são cristãos, pessoas que servem a Deus, mas que por vários motivos não estão envolvidos em alguma igreja, em alguma denominação, entendeu? E até em algumas religiões não estão envolvidos, mas na hora que você vai conversar com essas pessoas e conhecer o que elas creem, você vai percebendo que são cristãos. Se não são cristãos, são aquelas outras ovelhas que Jesus falou para os apóstolos: eu tenho outras ovelhas além de vocês, além desse aprisco. Entendeu? Então, o número é grande. O número é muito grande. Nós é que temos o preconceito, não. Se é de igreja, né? Se é da minha igreja, é um salvo. Se não é de igreja, não é. Não. A gente tem feito esses preconceitos, até porque colocaram isso na cabeça da gente, né? Muito bem. Então, famílias de cristãos, né? Essas seriam igrejas bíblicas que estão espalhadas por aí, precisam de serem respeitadas também, né? Serem respeitadas. Aqui tem, olha, o que deveria nos incomodar. A gente conversou ontem, o que deveria nos incomodar no mundo. E aqui clicando é a parte do culto de ontem que a gente conversou sobre isso. E também clicando aqui é uma parte do culto que a gente ontem respondeu a uma pergunta. A pergunta é: Bíblia, como os textos foram inspirados? A gente conversou sobre esse tema ontem, né? E aqui está o link, aqui está o vídeo. Clicou aqui, vai para o YouTube e assiste. Aqui também tem o culto completo de ontem, também lá no YouTube. Clicou, vai para lá. E aqui sim, aqui é uma coisa que ontem eu estava lendo e comparando, né, o nosso cristianismo. Eu coloquei aqui, o título dessa reportagem aqui é: China sugere mecanismo de segurança indivisível internacional. Pensando no coletivo, nas nações, no bem das nações, né? E eu coloquei aqui o seguinte: os não cristãos têm entendimento mais cristãos que os ditos cristãos, né? Somos religiosos párias do mundo. O mundo está cansado desse cristianismo nosso, esse cristianismo americano, por exemplo, adora uma guerra. Como gostam de guerra, que prazer tem em produzir guerra, né? Em criar situações para guerra. Sabe como é que eles resolvem a guerra? É ameaçando quem está fazendo a guerra. Isso é provado que isso não para a guerra, isso aumenta, porque você está mexendo no orgulho do outro. Como também, se alguém quer provocar o americano, é só mexer no orgulho dele. Ele vira uma arara. E então a gente não julga os outros pela gente. Então eles entendem também que se mexer no orgulho do outro país, entendeu? Vai piorar a situação, porque eles fariam assim. Então, a maneira que eles têm de acabar a guerra é provocando, é ameaçando, é ferindo o orgulho do outro. O presidente americano foi ontem, chamou o outro de bandido. Isso é porque querem a paz. E se quisessem guerra? Declaradamente, né? Entendeu? Esse é o cristianismo que está aí. Então você vê uma China que não é cristã, tá? E você vê um americano desse jeito. O de cá é cristão. Foi quem me evangelizou. Foi quem pregou um evangelho. É por isso que eu tenho questionado esse evangelho que foi pregado para mim, porque é um evangelho cheio de preconceitos, intolerâncias, porque eles
colocaram nessa pregação para mim, colocaram toda a vaidade deles, todo o orgulho deles, toda a prepotência deles. É por isso que eu sou prepotente, orgulhoso, vaidoso no fato de ser cristão, porque foram eles que me evangelizaram. E a gente passa isso, quando a gente vai evangelizar outras nações, evangelizar os índios, a gente passa também toda essa ganância, essa arrogância nossa para eles. O mundo assiste isso, gente. E Deus ama esse mundo. Ai de quem coloca tropeço para esse mundo se voltar para Deus. Entende? Então, quando eu vi isso aqui, eu fiquei com vergonha de novo. Um país não religioso. Ele faz questão de dizer: eu não sou religioso. Eu não quero saber de religião. Mas dá banho. Ele dá banho de pacificação no mundo. Banho. Enquanto que os países cristãos da Europa e América ficam atiçando a guerra, ficam atiçando, mandam armas, mandam não sei o quê. Ora, não é a pele deles que está sofrendo, não, são os ucranianos, está lá tudo morrendo e sendo expulsos de seus lugares. E eles mandando arma para piorar a guerra, para a guerra ficar pior. Não, é para dar. Não tem ali, não tem como impedir aquela guerra. Tem que fazer, sentar e dizer assim: o que é que vocês estão querendo? Vamos atender. Já que bate numa face, vamos dar outra. É assim que o cristão orienta. É por isso que eles não querem que o Papa vá. Eu estava ouvindo uma reportagem recente, a pessoa falando da ação do Papa 1961, 62, por aí. Né? Foi o inverso do que está acontecendo agora. Né? A Rússia, a União Soviética, queria colocar em Cuba armamentos, mísseis, bombas e coisa perto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos virou uma arara. Se botar, a gente faz guerra. Se botar, a gente não sei o quê. Aquela prepotência toda que o americano tem. Ao contrário, quer dizer, o que eles estão reclamando hoje da Rússia, eles prometeram e iam fazer. Mas o Papa interveio. Aí o Papa entrou em contato com a União Soviética e disse: não botem. Porque isso vai gerar guerra. Não botem. Deixa lá Cuba sem colocar a bomba de vocês. Aí, na reportagem, né, a moça mostrou que os navios da União Soviética que estavam indo para Cuba, com o pedido do Papa, voltaram, não foram para Cuba, porque queriam atender a uma orientação que o Papa estava dando. Percebe? Eles não querem que o Papa se envolva na guerra de hoje porque eles querem a guerra. Querem guerra mesmo, querem matar a gente mesmo. Né? Porque com isso eles ganham alguma coisa. No mínimo, fica impedido dos laboratórios americanos lá, né, que estão fazendo aquelas coisas lá, aquelas armas químicas, serem mais descobertos ainda. Esse é o nosso cristianismo. Eu estou falando tudo isso aqui porque isso aqui tem a ver com o cristianismo. Foi quem me pregou o evangelho, gente. E não adianta a gente tentar esconder o sol com a peneira, não. Esse evangelho que eles pregaram para mim está cheio de arrogância deles. Porque é natural, não tem como separar, não. Quando eu vou pregar o evangelho para uma pessoa, eu coloco toda a minha arrogância, toda a minha prepotência, todos os meus preconceitos nessa evangelização. Olha, quem é crente, quem é salvo, não faz isso, não faz isso, não faz isso, é contra isso, é contra aquilo outro, faz isso. É assim, e fizeram isso com a gente. Quando você vê lá no Rio de Janeiro, né, os chamados milícia evangélica, ou tem lá os traficantes evangélicos. Sabe o que é isso, gente? Está lá, declarado, todo mundo sabe que existe. E eles entram lá naqueles espaços ali das religiões não cristãs, e eles fazem de tudo, destroem, prejudicam, porque aqui é coisa do diabo. De onde foi que a gente aprendeu isso? Quem foi que ensinou essa palhaçada a gente? Eles lá, aqueles escravagistas lá, preconceituosos,
ensinaram isso pra gente. A gente tem orgulho de ser vaidoso, a gente tem orgulho de ser prepotente, a gente tem orgulho de ser, né? Isso tudo que parece muito com eles. É por isso que a gente aplaude. Tudo que eles fazem lá, a gente aplaude. Então, essa reportagem aqui me matou de vergonha como cristão. Os não cristãos parecem mais cristãos do que essa bandidagem de cristão que tem aí. Foi o que Gandhi falou para aqueles ingleses lá na época dele. Entendeu? Muito bem. E aqui está o culto de ontem, né? Quando esteve disponível para todo mundo, ele foi então curtido aqui, olha aqui, foi curtido por Maria Arideia, Ivete Espíndola e Marcos Brandão, tá? Esses queridos curtiram o culto de ontem.